Muito bem, atendendo aí ao chamado de Chico Azul. Solta de novo aí meu nome, Chicão. Paulo Marcelo. 11 horas e 28 minutos de volta com o Estúdio News. Quanta correria, gente. Quanta correria. Bom, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. Feliz com a presença dele. Professor de Ciência Política, Camilo Oliveira. Eu tava falando aqui com o Camilo, ele esteve aqui com o Reinaldo Silva, foi a última participação dele na rádio, mas comigo foi lá no dia das eleições, em outubro do ano passado. Bom dia, Camilo, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, um prazer estar aqui com você, ainda mais para a gente falar desses assuntos que são tão importantes na vida da gente, que remetem a mudanças em legislação e que também remetem àquilo que está acontecendo hoje, que é a greve geral, manifestações pelo país afora. Então é muito bacana poder estar aqui, ainda mais para falar sobre esse assunto. Com certeza. Cadê sua caneca aí, Camilo? Vamos lá. Quero brindar com você aqui. Muito obrigado, seja bem-vindo, como sempre. Mande a sua mensagem, pode mandar, viu, gente? No zap 997475270 e também no Facebook. Eu tenho algumas participações aqui. Vamos lá, deixa eu atualizar aqui. Meu Facebook tem hora que ele some, Diogo. Eu acho que é um problema meu aqui, né? De não entender muito a tecnologia, né? Eu tenho esse pequeno problema aqui. Deixa eu só... Agora sim, agora apareceram aqui as mensagens. Vamos lá. A Débora Cancian. Paulo, bom dia. Só Deus, né, para ter misericórdia do povo brasileiro. O pessoal tá um pouco temeroso, né, Camilo? Com tudo que está acontecendo, né, no nosso país. Não, sem sombra Denúncias, mudanças. Sem sombra de dúvidas. Nós estamos vivendo aí um momento pós-impeachment ainda, né? Todos sensibilizados ou traumatizados com o impeachment de um presidente legitimamente eleito por diversos fatores que não convém nesse momento a gente falar. Estamos tentando superar uma grave crise econômica e financeira. Estamos emergidos a um momento em que escândalos de corrupção aparecem a todo momento e aonde existe uma operação muito forte, que é a Operação Lava Jato, no intento de tentar desvendar os bastidores políticos, os bastidores negativos da política brasileira e, de certa forma, tentar extirpar, acabar com esses escândalos de corrupção. Então nós estamos num momento absolutamente complexo em que a participação da população é fundamental para a gente poder superar esse momento, ao mesmo tempo sem deixar que direitos nossos sejam estrangulados num discurso de que isso será bom. Professor Camilo, a Operação Lava Jato em si, a investigação, né, começando pelo Sérgio Moro, que é em primeira instância, né, teremos, né, outros capítulos ainda, ela vem avançando e nomes vão surgindo ali dentro das delações. Você vê com seriedade tudo que está acontecendo? Sem sombra de dúvidas, há uma seriedade muito grande, tanto por parte dos investigadores da Polícia Federal, quanto por parte do Poder Judiciário, através do juiz Sérgio Moro e outros juízes e membros do Ministério Público que atuam no caso. É claro que muitos dos nomes que nós estamos vendo envolvidos já são figuras carimbadas na política brasileira. Outros, nem tanto. Nomes que até então não emergiam em nenhum tipo de escândalo de corrupção, agora surgem. Isso demonstra que, de certa forma, a grande maioria, quase todos os políticos brasileiros de nível federal, mas também de nível estadual, eles estão, de certa forma, envolvidos em algum escândalo de corrupção. Seja de escândalos relacionados a desvio de dinheiro, desvio de recursos da Petrobras, que é o carro-chefe da investigação da Operação Lava Jato, assim como também das investigações que surgiram dessa investigação principal. E hoje nós vemos que quase todos os políticos, por exemplo, utilizavam de Caixa 2 em campanhas eleitorais. E eu ouso a dizer mais: dificilmente uma campanha eleitoral é realizada, seja a nível federal, seja a nível estadual ou mesmo a nível municipal, sem Caixa 2. Dificilmente. Mas nós tivemos lá a mini-reforma, por exemplo, nós até comentamos isso na época das eleições.
Ela melhorou um pouquinho, não melhorou, Camilo? A mini reforma eleitoral, ela tentou fazer com que, os interesses econômicos não se sobressaíssem nessa disputa política, porque até então as empresas privadas, elas podiam contribuir financeiramente com as campanhas eleitorais. E é óbvio, dentro dessa lógica capitalista que nós vivemos, que nenhuma empresa doa dinheiro a um político simplesmente porque acredita na ideologia daquele político. As empresas, elas doam porque elas querem que os seus interesses sejam representados, seja na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional ou mesmo na Câmara de Vereadores. Agora, ao mesmo passo que a lei foi importante no sentido de proibir as doações por pessoas jurídicas, ela abriu a criatividade dos nossos políticos, que passaram a aumentar o fluxo de caixa 2, ou seja, aquele dinheiro que é recebido e não é contabilizado, não é feita uma prestação de contas nas campanhas eleitorais. O que impede que nós, cidadãos, por exemplo, acompanhemos quem de fato está financiando as doações para tal partido ou para tal político. No caso da Odebrecht foi feito até um departamento de propina. Chegaram a eles foram tão organizados que criaram um departamento, né? E sem sombra de dúvidas, outras empresas também têm essa prática de doar para que seus interesses sejam defendidos, e nem sempre esses interesses são os interesses da maior parcela da população. É claro que a iniciativa privada, as empresas, elas possuem uma série de demandas e interesses que são legítimos. As empresas, elas precisam crescer, com o crescimento delas, a geração de emprego, a geração de renda, isso é importante, é saudável. Nós temos sim que ter que esses interesses sejam representados, mas muitos dos interesses que eram apresentados eram interesses espúrios, ou seja, eram interesses que só vinham ao encontro daqueles proprietários dessas empresas e não ao encontro de todo um sistema, de todo um benefício maior para a população e para o país. Ô Camilo, hoje nós temos essa paralisação, principalmente nas capitais. Aqui em Poços também teremos um evento à tarde, enfim, muito se fala, né, na reforma da Previdência. Muito se fala na reforma trabalhista que foi aprovada essa semana na Câmara dos Deputados, com alguns pontos, né, que tem que ser analisados, né, por parte da população também. Tivemos a terceirização, né, eu achei aquilo um tapa na cara da população, o tema sancionar a lei numa sexta-feira à noite. A repercussão foi mínima. Isso mostra, e aí é preocupante, que a maioria da população ainda não está antenada no que acontece na nossa política, porque pouca gente reclamou dessas mudanças. Sem sombra de dúvidas. Nós temos aí nos últimos anos observado que há uma ampliação da participação popular em temas relevantes. Isso surge lá em 2013, quando tivemos grandes manifestações que se iniciaram primeiro quanto ao aumento da tarifa de ônibus, mas que se expandiram, né? Eram manifestações por melhoria da saúde, por melhoria da educação, e isso fez até com que o governo, à época, tomasse algumas posturas, como a criação do programa Mais Médico, priorizando os recursos do pré-sal para ser investido na educação, na saúde. Então, algumas medidas foram tomadas graças à participação popular. E a participação popular naquele momento se deu através de manifestações. Então, talvez hoje, com essa greve geral, com as manifestações que devem acontecer no país, o governo também se atente que as reformas que ele pretende fazer e que em certo ponto são necessárias, elas não foram discutidas previamente com a população. E se nós chegamos ao momento de ter que fazer uma greve geral, de ter que parar, cruzar os braços, de todo mundo, de certa forma, ser prejudicado, porque a pessoa não consegue pegar um ônibus, não consegue pegar um metrô, órgãos públicos estão fechados. Se nós chegamos a esse ponto, é porque nós vimos que até o momento, das formas legítimas, ou seja, através dos representantes eleitos, através das poucas manifestações que aconteceram, que os nossos pleitos não foram ouvidos pelo governo. E isso também demonstra que o governo quer fazer reformas de forma impositiva, ou seja, ele quer fazer porque acredita que é certo, mas não preocupou-se em ouvir a grande parcela da sociedade que será prejudicada com essa reforma anteriormente. Nós não tivemos uma grande discussão nacional para se falar em reforma trabalhista.
A CLT, quando foi criada lá pelo Getúlio Vargas em 1943, ela foi fruto de diversas manifestações, ela foi fruto de um esforço que os trabalhadores fizeram naquele momento e fizeram que a sua demanda chamassem a atenção. Chamaram a atenção de uma forma tal que o presidente à época, também, obviamente, movidos por interesses políticos, ele encampou aquela mudança e criou essa legislação. Eram tempos diferentes. Tempos diferentes. Hoje nós temos uma facilidade de comunicação, de acesso de informação muito maior. Então a população ela tem que se valer desses meios para estar atento ao que está acontecendo. Porque a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, nos moldes como está sendo proposta, ainda que de certa forma seja necessária, ela é sim prejudicial. Nós temos perdas de direitos por parte dos trabalhadores, por parte da população que se mantém por conta da Previdência, que serão significativos. Se não forem agora, serão no futuro. Nós mais jovens, com certeza, teremos uma dificuldade muito grande em nos aposentarmos, se essa reforma for adiante, nos moldes como ela está colocada. Assim como os trabalhadores rurais, os professores, ainda que houve um aceno de mudança para essas classes, também serão, de certa forma, prejudicados. Que é necessário uma reforma previdenciária, talvez seja um consenso, mas é necessário que haja uma reforma com discussão e também com transparência. Transparência por quê? Muito se fala que a Previdência Social tem um rombo enorme. Mas esses números vêm da onde? Qual é a certeza que nós temos que realmente esse rombo existe? Esse rombo existe por conta de quê? Dentro de todo o recurso previdenciário, Paulo Marcelo, existe um valor que o Estado, todo ano, o Estado representado pela União, o governo federal, todo ano, ele pode pegar, é um percentual que ele retira para ele poder investir em outras demandas do governo. Sim. Que não específicas da Previdência. Então, se o governo, legitimamente, através de uma lei, ele consegue retirar dinheiro da Previdência para usar em outras coisas, será realmente que essa Previdência ela é deficitária dessa forma, do tamanho de que, como o governo anuncia em suas propagandas, em 10, 15 anos ninguém mais receberá aposentadoria? Então há uma série de questões que não estão claras para a população, nem para aqueles que acompanham no dia a dia. Isso não está claro, não existe clareza. E as reformas propostas também não foram discutidas. Nós não vimos um grande debate público em que a sociedade foi chamada a participar. Ao contrário disso, nós estamos vendo matérias veiculadas na TV o tempo todo falando que a Previdência é importante, que o Brasil quebra, mas isso não foi discutido com a população. Nós não sabemos se isso é verdade, até que ponto isso é verdade. A discussão não foi aprofundada. Sem dúvida. Muito se fala em golpe, o golpe do impeachment com a ex-presidente Dilma Rousseff, o Temer dando sequência aí, por pior que seja. Não está acontecendo também, nesse momento, com o atual presidente, um golpe à nação? Devido às mudanças que estão sendo propostas, novamente, reforma trabalhista, reforma da Previdência, até mesmo a terceirização, dá uma beliscada nisso aí. Isso seria praticamente um golpe, né? Não, sem sombra de dúvidas. Nós temos um governo que, legitimamente, vamos dizer assim, considerando que toda a trajetória do impeachment foi respaldada pela lei, que o Supremo acompanhou, então nós temos um governo legítimo que tem agido de forma autoritária, sem ouvir a população, com reformas que são contrárias à população. Então talvez essa demonstração hoje da greve, das manifestações, seja uma forma de demonstrar ao governo que ele está agindo contra os interesses da população. Existem interesses envolvidos fortes? É óbvio. É óbvio que várias empresas, empregadores, têm o interesse de que a legislação trabalhista seja flexibilizada. É óbvio que existem interesses para que a reforma da Previdência aconteça, até porque, de certo ponto, isso privilegia aqueles que trabalham com a Previdência privada. Claro. São questões que são muito claras, né? E isso tudo feito por um governo que talvez não tenha um amparo popular, já que as últimas pesquisas demonstraram que o presidente Michel Temer ele tem uma popularidade muito baixa. E ele próprio, Michel Temer, ainda quando vice-presidente, disse que dificilmente a Dilma conseguiria se manter no poder sem o apoio popular. E nós estamos vendo, em poucos meses, isso acontecendo novamente. Com ele agora. Exatamente. A diferença de Dilma e Temer é que o Temer tem o apoio do Congresso.
A Dilma não tinha. Mas ambos estão aí envolvidos em um cenário em que seus partidos são precursores da corrupção, porque sem dúvida PMDB e PT estavam há muitos anos se mantendo por conta da corrupção, então não estamos falando com nenhum santinho, com ninguém que surgiu para resolver o problema, né? O Michel Temer já tem uma trajetória política de muitos anos, não é nenhum inexperiente, não é nenhum salvador da pátria. E então talvez não tenha essa legitimidade moral para trabalhar com essas reformas, até por conta do impeachment, mas ele quer fazer, ele quer mostrar que o seu governo tem uma marca, a marca de um governo reformista. Só que volto a dizer, são reformas que não foram discutidas com a população, não houve um amplo debate público sobre isso. Nós estamos tendo que engolir essa série de medidas. E isso tudo convalidado pelo Congresso. O Congresso tem apoiado essas mudanças, senão elas não seriam aprovadas. E aí a gente volta um pouquinho antes, né, quando estava começando a caminhar ainda, vem a questão do FGTS, a liberação do inativo. Isso aí não foi uma forma também de tentar ludibriar a população? Eu quero fazer a população sorrir aqui, mas eu vou tirar lá na frente. Paulo, na política nada acontece ao acaso. Por acaso. Tudo é muito bem pensado e planejado. Assim como o impeachment, né? Nós não podemos dizer que o vice-presidente Michel Temer, ele não sabia que o impeachment aconteceria e que ele chegaria ao poder. Sim. Né? E de certa forma ele articulou para que isso acontecesse. Do mesmo modo agora, as reformas já eram uma agenda do Michel Temer e do PMDB desde antes do impeachment. Você acredita que hoje, se a Dilma estivesse no poder, isso não estaria acontecendo no país? Não, talvez nós pudéssemos estar com outros problemas. Principalmente voltado para a Previdência. Exatamente. Que é necessário uma reforma? Sem dúvida, eu acredito que seja necessário uma reforma. Uma modernização da legislação trabalhista, da legislação previdenciária. Mas isso tinha que ser feito de uma forma menos corrida e mais discutida. Talvez a presidente Dilma, né, o próprio PT, que hoje que votou contrário à reforma trabalhista, por exemplo, ele teria, por estar mais próximo dos sindicatos, dos movimentos sociais, uma postura diferente em relação a isso, né? Mas não que não aconteceria mudanças, até porque o presidente Lula lá atrás ele tentou fazer uma reforma também e fez com algumas alterações, mas isso está sendo feito de uma forma muito drástica, muito corrida e não é transparente, porque quando se fala que o país vai quebrar, né, todo mundo fica apavorado. Vai quebrar, então é necessário a reforma. Mas está sendo anunciado há muito tempo também. Exatamente, até que ponto? Necessário uma reforma, sim, mas uma reforma que seja mais discutida. Ô Camilo, é muito pouco tempo. O Temer tem pouco tempo para fazer essas mudanças. Essa semana eu até fiz um comentário que acho que o Chico Azul vai se lembrar. Ele tem pouco tempo demais até encerrar o mandato. Ele já mostrou que não quer ser candidato e nem se fosse também, né, não teria aí uma quantidade expressiva de votos, pelo que as pesquisas têm mostrado. Ele tem pouco tempo para fazer tantas mudanças. Então, assim, ele não tem no final das contas, ele não terá responsabilidade nenhuma sobre esse legado, né, que ele vai deixar para o trabalhador, né? E volto a dizer, né, muitas pessoas podem falar, nossa, mas por que o Temer está fazendo tudo isso? Porque ele vai ficar com uma imagem negativa. Não consegue impedir ele, isso é impossível impedir ele, né? É porque existem diversos outros interesses que pairam na agenda do Michel Temer e do Congresso Nacional. E esses interesses nem sempre são os interesses da população. Então, a partir do momento que houve uma queda da presidente Dilma, do PT, que historicamente era o partido que representava as pessoas mais pobres, os trabalhadores, os movimentos sociais, também houve, de certa forma, uma queda da atuação desses movimentos sociais, desses sindicatos. Eles ficaram enfraquecidos, porque eles também não tiveram o espaço que tinham no governo. Então, as suas agendas, que são agendas de manter os direitos trabalhistas, de manter a previdência social, de melhorar, ela foi uma agenda que foi enfraquecida. Enquanto isso, a agenda de mudança, de renovação, ela ganhou força com o impeachment e com o Michel Temer assumindo a presidência, e acabou que ela pairou. Tanto que grande parte dos congressistas tem apoiado. A reforma trabalhista, pelo menos, ela foi aprovada. A reforma da Previdência, talvez exista uma dificuldade maior no Congresso para ser aprovado, mas é uma pauta que ela surgiu com o governo Temer, né, com essa intensidade, e que ele, até certo ponto, ele tem esse respaldo do Congresso. Mas, como estamos vendo, não tem o respaldo da população. Você vê a reforma trabalhista agora, o próximo passo é passar pelo Senado, sendo aprovada também pelo Senado?
Ao que tudo indica, né, pelas demonstrações do Senado, que também é uma ampla base do governo, ele será aprovado no Senado, né? Teremos toda essa alteração, sim, feita a toque de caixa e sem discussão. Agora, eu acredito também, Paulo Marcelo, que esse tipo de mudança são mudanças muito difíceis de serem revertidas. Então, por exemplo, se em 2018... Não volta atrás, não? Foi eleito um presidente com uma mudança diferente, até por toda essa construção que vem sendo feita, são mudanças... Algumas mudanças podem ser feitas, podem ser retomadas, mas dificilmente nós vamos recuperar a integralidade dos direitos como eles são hoje. Dificilmente. Olha, gente, e com tudo isso que está acontecendo, né, nós teremos ano que vem as eleições, né, para governador, para deputado, presidente. Nomes vão surgindo também. Aliás, nas pesquisas, as últimas pesquisas, o principal nome das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele liderando todas as pesquisas, o João Dória aparecendo lá timidamente também, o Alckmin, enfim, são esses nomes já que nós já estamos acostumados. E aí a gente bate na questão do sindicato, falando do PT também, vou pegar até uma deixa nessa minha fala, né? A reforma trabalhista, uma parte do texto traz como opcional, deixando como opcional agora o trabalhador querer contribuir ou não com os sindicatos, né, cada um da sua classe. E aí vocês falou aí que a classe sindical perdeu a força nos últimos tempos. E essa questão da opção, você se sente representado pelo sindicato? Dos professores, por exemplo, né, dos jornalistas, enfim, por aí vai. Se isso passar, isso pode prejudicar muitos sindicatos também lá na frente. Sem sombra de dúvidas, enfraquece os sindicatos que, querendo ou não, para todo tipo de ação precisa valer-se de recursos financeiros. É claro que existem muitos movimentos sindicais representativos que não cumprem exatamente a risco que deveriam fazer, mas deixando facultativo a contribuição sindical, esses movimentos também serão enfraquecidos. E isso também parece ser algo premeditado. É necessário enfraquecer esses movimentos porque são eles os principais, as principais líderes que argumentam contra essas reformas. Essa manifestação, eu tenho que só aqui, gente, tá bombando de participação aqui, e o Camilo é sempre assim, porque o papo flui mesmo, ele tem um grande conhecimento. O Marcos Vinícius Bertozzi, bom dia, Paulo, não sei se essa greve traz algum resultado positivo, eu torço para que sim. O Nelson Pereira também tá falando, a Maria Aparecida adora assistir o programa, Dr. Fábio Camargo tá aqui com a gente também, abraço ao Camilo, Paulo Marcelo e Chico Azor, abraço, Dr. Fábio Camargo, honrado aí com a audiência de todos os nossos amigos que participam com a gente. Muito tem falado, principalmente nas redes sociais hoje, elas... É muita opinião, né, Camilo? Cada um tem uma opinião e é engraçado. Tem uns que concordam, tem uns que não concordam, tem uns que se sentiram lesados com essa paralisação, principalmente os que moram em grandes centros. Essa paralisação de hoje, você vê ela como uma paralisação sindical, política ou realmente uma manifestação popular? Não, até o momento, hoje... Até são agora. Aí 10 para o meio-dia. É um movimento organizado pelas centrais sindicais, pela classe trabalhadora organizada e com alguma parcela da população. Mas nós não tivemos ainda uma intensa participação popular. E se a população realmente não aderir todo esse movimento, realmente teremos um dia aí só de transtornos e isso não será efetivo. Agora, se houver uma demonstração de aderência a esses movimentos por parte da população, se a população for nas manifestações que estão programadas em todo o Brasil, em São Paulo, em Brasília, aqui em Poços, se a população realmente aderir a esse movimento, sem dúvidas não será tempo perdido e nem simplesmente uma série de constrangimentos ao longo do dia. Será um movimento que efetivamente conseguirá algumas mudanças. A reforma trabalhista, por exemplo, ela foi antecipada ao máximo para que ela fosse aprovada antes do dia de hoje, já que esse movimento já estava agendado há um tempo. Já tinha saído da pauta, né? Eles pediram lá a votação em caráter de urgência até, né?
Isso é estratégia do governo. Exatamente. O governo está utilizando todas as suas forças, e quando a gente fala suas forças, são troca de favores, são cargos para um partido, para outro partido, aumento da verba para alguma coisa. Aliás, alguns ministros foram exonerados, né, voltaram aos seus cargos como deputados para poder contribuir com a votação. Então o governo ele tem utilizado... Está articulando ali. Ele tem articulado, utilizado das forças que tem para manter a sua base coesa e aprovar as reformas que ele, governo, entende serem necessárias. Agora, é necessário também que a população ela não fique acomodada nesse momento. Que se ela é contra, ela efetivamente demonstre a sua contrariedade, aderindo a esse movimento grevista, participando de movimentações, ou mesmo no próprio exercício democrático do voto. Nós todos, ano que vem, seremos obrigados a votar. Que a reforma tenha passado ou não tenha passado, nós vamos ter que superar ou a reforma aprovada ou não aprovada, e vamos ter que eleger novos representantes, porque o nosso regime democrático eleitoral funciona dessa forma. E esse é o momento em que a população pode mudar a agenda governamental, porque o momento em que os políticos se colocam a pedir votos é o momento que eles têm que representar o que a população quer, e que isso não seja só na retórica, até porque os políticos tradicionais, pelo menos, hoje têm uma retórica muito grande. Agora, eu só queria dizer, voltando essa fala das eleições, do Lula, do Dória, do Alckmin, desse pessoal todo, esses políticos tradicionais e aqueles que se revestem como técnicos, mas que na verdade já exercem a política há muito tempo, que isso também é um movimento perigoso, porque nós vimos, comparando, mas de forma proporcional, a Alemanha de Hitler foi uma Alemanha que também estava num momento político, econômico muito crítico, muito tenso, momento em que surge um líder nacionalista e que ele emerge como um grande líder da Alemanha, e acontece tudo que nós vimos na Segunda Guerra Mundial. Então esse momento é um momento que a gente tem que ter atenção com isso também. É um momento de crise, é um momento em que o autoritarismo, é um momento em que essas demonstrações nacionalistas excessivas, elas se tornam perigosas, porque é muito oportuno que surja agora um líder com a bandeira de que ele não é político, até porque a classe política no modo geral está desmoralizado, né, que ele é eminentemente técnico, e a gente tem que compreender que isso também não tende a funcionar. O João Dória, quando ele se elege como não político, ele se elege com uma bandeira de marketing, porque ele é político, ele já participa. Aliás, do faz um marketing, ele gosta de um marketing, né? Exatamente. Até porque é o que a gente fala com os alunos de ciência política, fala com os alunos da graduação, da pós-graduação. O elemento político, o elemento técnico, eles têm que ter um casamento, né? É o político que consegue captar o anseio da população, mas é o técnico que consegue materializar esse anseio da população em forma de uma política pública. Tem que ter as duas coisas. Exatamente. Então esse momento em que as coisas não estão indo bem, em que há uma tensão em perspectivas de reforma trabalhista, previdenciária, nós, população, temos que estar atentos a realmente o que é político tradicional, o que é político técnico, o que são os grandes líderes que podem surgir de forma oportunista, para poder avaliar, fazer uma avaliação e escolhermos bem nas próximas eleições. E o momento agora também é de acompanhar o que está acontecendo e demonstrar, seja a contrariedade, ou seja mesmo a parcialidade, né? Mas é um momento de reflexão, e um momento também que a população é chamada a refletir sobre o que tudo isso representa, o que as reformas trabalhistas representam, o que a reforma previdenciária representa, e não só o que representa para mim, mas o que representa para as futuras gerações, para os nossos filhos, netos, enfim. É importante essa concepção. Assim como nós vivemos uma CLT que ela foi criada em 1943, ou seja, netos e bisnetos já estão nessa consolidação de leis, é importante nesse momento pensar no futuro também. Talvez isso não nos atinja hoje, mas como será amanhã? Como será daqui a alguns anos? Professor Camilo, rápido, 30 segundos para a gente finalizar. A paralisação de hoje, o Temer, ao que tudo indica, juntamente com a sua equipe, eles não estão nem aí para a população, com o que a população está pensando. Tanto que não estão nos ouvindo. Acha que isso pode influenciar alguma coisa?
a pressão? Eu acho que se houver aderência por parte da grande população, junto às centrais sindicais, junto aos movimentos sociais, se isso for demonstrado de uma forma efetiva, assim como foi demonstrado recentemente em outros atos, chamará a atenção do governo, chamará a atenção dos deputados e a reforma pode acontecer de forma mitigada. Que ela vai acontecer a essa altura do campeonato, ela vai, mas ela tem que acontecer de uma forma mitigada, sem que todos esses pontos delicados sejam tratados de forma tão rápida e leviana e sem a adequação, sem a discussão popular necessária. Nós falamos com ele, professor Camilo, dando um show aqui mais uma vez. Muito obrigado, viu, Camilo, pela presença. Show de bola. Espero que tenha gostado desse novo formato aqui da Rádio Difusora, juntamente com a TV Plan, dessa edição do Estúdio News. Valeu mesmo pela presença, viu, Camilo? Sempre um prazer. Espero voltar a outros momentos para falar sobre outros assuntos também. Não tenha dúvidas. Olha só, vamos embora, Diogo. Vamos viajar, né? Vamos embora. Arruma a sua mucuta, Chico Azor, que nós vamos cascar no Gabirobá daqui a pouco, hein? Hoje tem o Plantão 47 ao vivo, lá na TV Plan, às 7h40 da noite, tá bom? Na segunda-feira teremos o Estúdio News, viu, gente? Estaremos aqui ao vivo na segunda-feira, comandando o Estúdio News. O Diogo fez assim, ó. Por que será? Será que ele não gostou? Vai trabalhar um pouquinho, rapaz. Vai trabalhar um pouquinho, ó. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo! Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.